Boa noite, pessoal. Vamos lá começar a nossa aula de hoje, tá? Mais um dia de aula, né? Auxílios concursos. Hoje eu estou trazendo para vocês um simuladão pedagógico, tá? Então, a gente vai falar aí sobre algumas questões voltadas aí para a didática, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula, o nosso horário marcado é às 8, né? E aí a gente já deu a tolerância de 10 minutinhos, né? 8h10 já são. Então, a gente vai começar a nossa aula, tá bom? Antes da gente dar início, quero dizer a vocês que quem tiver com dúvida, pode perguntar, que a gente volta a questão ou sana a sua dúvida aí, tá bom? Mas não vale ficar com a dúvida, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Então, primeira questão aqui vai ser sobre planos de ensino, tá? Planejamento. Então, planejamento de ensino-aprendizagem. Então, a gente já teve uma aula aí sobre tipos de planejamentos e planos, né? Planejamento de ensino e tipos de plano. Então, a gente sabe que planejamento é aquele ato de reunir ali as ideias, né? Fazer essa organização. Então, todo planejamento se refere a esse ato de reunir as ideias, reunir ali as ações que eu pretendo desenvolver como ação pedagógica dentro da minha instituição. Então, isso é planejamento. Agora, quando eu falo de plano, eu estou falando de material concreto, material físico, tá certo? Então, o meu planejamento vai se concretizar, ou seja, as minhas ideias, elas vão ali se tornar um material físico, um material concreto, tá bom? Então, isso é plano de aula, plano de ensino, tá? Planejamento é quando eu vou reunir as ideias. Plano é fruto do planejamento, ou seja, se concretizou. Eu reuni as minhas ideias, organizei essas ideias, então virou um plano, tá? Vamos lá, o planejamento de ensino-aprendizagem compreende o processo de organização e preparação para desenvolver o que se espera alcançar na educação. Desse modo, analisa as assertivas sobre os tipos de planejamento e assinale a alternativa correspondente. Então, sobre planejamento, eu não estou falando de plano, estou falando de planejamento, quando eu vou organizar as minhas ideias, tá? Então, planejamento de ensino-aprendizagem, ele vai passar por um processo de organização, de preparação, onde eu vou sentar, vou reunir as ideias sobre as ações pedagógicas que eu pretendo desenvolver com os meus discentes em uma instituição, e aí vou transformar esse ato de planejar em um material concreto, um material físico, que vai ser o fruto do planejamento, o meu plano, tá? Então, todo planejamento, ele tem um fruto, tá? Planejamento compreende essa ideia de alcançar algo, ou seja, planejamento é uma direção, é um norte, é aquilo que eu quero alcançar, tá bom? Então, vamos lá para o nosso primeiro item, que a alternativa, a pergunta veio pedindo para a gente analisar, tá, as alternativas, né, as assertivas, e aí a gente vai analisar cada item e procurar responder a alternativa correspondente, tá? Primeiro item, o plano escolar é o planejamento que organiza as ações pedagógicas do professor, que serão trabalhadas por vários dias a mesma temática, de acordo com o sistema de ensino. Segundo item, o planejamento educacional é de responsabilidade dos governos, nacional, estadual e municipal, onde o Ministério da Educação é responsável pela elaboração do Plano Nacional de Educação, a Secretaria Estadual de Educação vai ser responsável pela elaboração do Plano Estadual de Educação, e a Secretaria Municipal é responsável aí pelo Plano Municipal de Educação, tá certo? Então, Isabela está dizendo que o segundo item, ele é verdadeiro, né? O primeiro item, pessoal, ele é verdadeiro ou ele é falso? Lembrando que eu mandei esse material bem mais cedo para vocês analisarem, né? O primeiro item, ó, planejamento escolar, é o planejamento que organiza as ações pedagógicas do professor. Então, veja bem, dentro desse processo aí
desse contexto de planejamento, eu vou ter vários tipos de planejamento, tá? Então, cada planejamento, ele vai ser de responsabilidade de um órgão, uma instituição, tá certo? Então, quando eu falo de planejamento escolar, eu estou falando do planejamento voltado ali de responsabilidade da escola. Agora, quando eu falo de planejamento de ensino, eu estou falando do planejamento que tem como responsável o professor. Então, logo, esse primeiro item é falso, porque ele veio dizendo para mim que o planejamento escolar é o planejamento que organiza as ações do professor. Não, tá? Ele vai ser um item falso, porque do professor, o professor aqui organiza o plano dele, que ele deve organizar, é o plano de ensino. Por quê? Quem é que ensina? Quem é que ministra a aula? É o professor. Então, logo, é de responsabilidade do professor organizar o plano de ensino. Já que o planejamento, tá, escolar, é a escola quem vai organizar, tá? Então, é a escola que vai organizar. Então, logo, esse tipo de planejamento, ele vai ter como fruto os planos que estão ali voltados para a escola como um todo, tá? Como um todo. Então, a gente vai ter ali as propostas pedagógicas, o PPP, tá? Então, esses planos, eles são de responsabilidade da escola, tá? Então, o nosso primeiro item, ele é falso, porque ele disse que o planejamento escolar é quem organiza as ações pedagógicas do professor. Não, é o próprio professor que organiza as ações pedagógicas dele, tá? Porque é ele quem vai ministrar, é ele quem vai ensinar, tá? Então, o primeiro item, ele é falso. Eu venho para cá, elimino aqui a letra A, elimino a letra B e elimino a letra E, tá? Eliminei 3 alternativas, tá? Eliminei 3, certo? Então, vamos lá. O segundo item que Larissa falou que era verdadeiro, né? O planejamento educacional, ele vai ser de responsabilidade do governo. Então, eu estou falando de planejamento educacional. Quando eu falo educacional, eu estou falando educação como um todo, ou seja, é aquele planejamento que vai organizar essas ações pedagógicas voltada para a educação. Tá? Então, de quem é essa responsabilidade? Vai ser dos governos, na esfera nacional, estadual e municipal. E dentro dessas esferas, cada órgão vai ali ser responsável por elaboração desse planejamento. Então, o Ministério da Educação, ele vai se responsabilizar pela elaboração do PNE, o Plano Nacional de Educação, que é o plano maior. É esse plano quem vai orientar, tá? É ele quem vem trazer as diretrizes, os caminhos, os quais a educação vai percorrer, tá certo? Então, as diretrizes são os caminhos que a educação deve percorrer por dentro desses caminhos, tá? E dentro desse PNE vai ter ali as metas. Então, o que é a meta? É aquilo que eu quero alcançar. Então, se eu estou aqui, eu quero alcançar o topo, eu vou ter ali as minhas metas para mim ir de passo em passo até alcançar ali, de meta em meta, para alcançar onde eu quero chegar, tá? Então, as metas é aquilo que eu quero alcançar. Então, dentro dessas metas, eu vou ter o quê? As estratégias, que é a forma a qual eu vou desenvolver, tá certo? E isso, Isabel, uma escada, né? Então, são as estratégias, tá? As estratégias é o método, é de que forma eu vou chegar, eu vou alcançar a minha meta, tá certo? Então, logo, vai ser de responsabilidade aí do Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação vai elaborar esse plano maior, que é o nosso PNE, e esse PNE vai direcionar ali, tá? Toda a educação brasileira, tá? Aí já a Secretaria Estadual, ela vai se responsabilizar ali pelo plano estadual, estadual de educação. Por que a Secretaria Estadual, né? Vai se responsabilizar, porque cada estado tem sua especificidade, então, logo, cada estado precisa ter o seu plano, e esse plano estadual, ele precisa estar de acordo, ele precisa seguir o que está no plano maior, que é ali o nosso PNE, tá? Então, ele não vai se desvincular, descontextualizar do PNE, ele precisa estar vinculado com o PNE para que ele possa ali elaborar o seu plano, tá?
estadual. E já as secretarias municipais, porque cada município precisa ter o seu plano, elas vão elaborar ali o plano municipal de educação, porque da mesma forma que cada estado tem sua especificidade, cada município também vai ter sua realidade, tá? Então, cada município tem uma realidade diferente, tanto no contexto educacional como no contexto social. Então, eu preciso o quê? Ter o meu próprio plano que vai me orientar como é que a educação do município de Pocinhos deve ser desenvolvida para a sociedade de Pocinhos, para os alunos de Pocinhos. Então, é o Plano Municipal de Pocinhos quem vai orientar aqui a educação, as escolas a desenvolverem o processo de ensino-aprendizagem dentro do município de Pocinhos. Então, logo, o segundo item, ele está correto, ele é verdadeiro, tá? Ele é verdadeiro. Então, eu venho para cá, C e D, continua. Vou para o terceiro. O planejamento de ensino é a direção de uma unidade, planejamento de ensino. Então, como eu falei para vocês, a gente tem vários tipos de planejamento, isso ainda está na mente, porque a gente viu semana passada uma aula sobre planejamento, né? Então, cada planejamento vai ter um fruto, tá? Vai ter um tipo de plano, que vai ser fruto do planejamento, né? Então, planos são frutos do planejamento. Então, o terceiro item ele vem dizendo que o planejamento de ensino, ele é a direção de uma unidade. Unidade. Quando eu falo em unidade, eu estou falando de unicamente. Unidade. Então, o planejamento de ensino é a direção de uma unidade, que possui o quê? Que possui objetivo, conteúdos, métodos, avaliação, ou seja, refere-se à prática de ensinar, de ensino, eu estou falando de ensino, tá? Refere-se à prática de ensinar, logo, ele é organizado e desenvolvido por quem? Pelo professor. Então, se eu estou falando de planejamento de ensino, ele vai ser de responsabilidade de quem? Daquele que vai estar ensinando. A própria nomenclatura vem ali dizer para a gente. Então, olha as palavrinhas-chave. Planejamento de ensino. Quem é que ensina? O professor. Então, logo, esse planejamento, ele vai ser organizado pelo professor, tá? E dentro desse planejamento, eu preciso ter o quê? Conteúdos, tá? Eu preciso ter conteúdos, a metodologia, a avaliação, tá bom? Então, esse planejamento de ensino, ele vai ser uma direção, é ele quem vai orientar o professor na hora de desenvolver ali a aula do professor. Então, todo planejamento, ele é uma direção, tá? Ele é uma direção de uma unidade. Quando ele se refere a uma unidade, é ali, daquela instituição, tá? Então, ele é uma direção ali, que vai possuir esse objetivo, os conteúdos, os métodos, a avaliação. Então, cuidado, use as palavrinhas-chave. Planejamento de ensino. Então, eu vou interligar com ensinar. Quem é que ensina? O professor, tá? Então, o terceiro item, ele é verdadeiro. Eu ainda continuo entre C e D, tá? Quarto item. O planejamento de unidade tem como fruto a sequência didática. Planejamento, veja bem, planejamento de unidade tem como fruto a sequência didática, ou seja, quando eu falo em unidade, vai ser uma única temática ou um único conteúdo. O fruto aí, né, é fruto aí do quê? Da sequência didática. Tem como fruto a sequência didática, que dá uma visão pormenorizada do conteúdo específico a ser desenvolvido num determinado período de tempo, ou seja, é o planejamento que corresponde a uma única temática ou um único conteúdo, né, que vai ser trabalhado aí por vários dias de aula. Então, o quarto item, ele vem dizer para mim que ele é correto. Tá? Ele vem dizer para mim que ele está correto, porque quando eu falo em planejamento de unidade, ó, unidade, eu estou me referindo a único. Então, eu vou escolher uma única temática ou um único conteúdo.
e vou trabalhar vários dias de aula, essa única temática. Então, logo, ele vai ter como fruto quem? Sequência aqui, sequência, tá? Porque se eu pego esse único conteúdo e vou trabalhar vários dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, então eu estou dando uma sequência. Eu estou dando uma sequência nesse conteúdo, tá? E quando fala didática é porque está dentro da instituição, tá? Dentro da sala de aula. Então, logo, o nosso gabarito vai ser a letra D, tá? A letrinha D. Veja a quinta questão, por que não poderia ser a letra C? Porque a quinta questão, ela é falsa. Por quê? Projeto político-pedagógico, proposta pedagógica, plano de ensino são frutos do planejamento curricular. Não. São frutos do planejamento, ó aqui, escolar. Fruto do planejamento escolar. Por quê? Porque é a escola quem desenvolve esse tipo de plano. Então, lá na nossa LDB, a LDB vem dizer para a gente, lá no artigo que se refere às incumbências das escolas, dos estabelecimentos de ensino, vem dizendo que uma das incumbências das escolas é elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, quando fala que a escola deve elaborar e executar sua proposta pedagógica, ela está dizendo o quê? Que a escola é responsável por elaboração do planejamento escolar, porque é a escola quem elabora a proposta pedagógica, projeto político pedagógico e o plano de ensino, que são aí voltados para a instituição. Dentro desses documentos, tem todas as ações pedagógicas que serão desenvolvidas durante o ano letivo, tá? E não planejamento curricular. Planejamento curricular confunde, viu? Confunde mesmo. O planejamento curricular, ele vai ter como fruto os currículos, ó, curricular, currículo, escola, escolar, tá? Planejamento escolar. Quando eu falo em planejamento curricular, logo eu vou associar os currículos que vêm trazer para a gente o conjunto de conteúdos que vão ser ali desenvolvidos dentro das ações pedagógicas. As escolas, elas elaboram os projetos político-pedagógicos, as propostas pedagógicas, os planos de ensino, e dentro deles vão ter ali o quê? As ações, né, esse leque de ações pedagógicas que serão trabalhadas durante o ano letivo. E aí o currículo vem para trazer o quê para mim? Os conteúdos que vão ali estar dentro dessas ações. É esses conteúdos que vão estar dentro das ações. Então, vai ser o currículo que vem trazer para mim. E quem é responsável pela elaboração do currículo? Vai ser o planejamento ali curricular, são os sistemas de ensino, tá? Planejamento curricular. Então, a quinta questão, ela está errada, por isso o nosso gabarito ele vai ser a letra D, tá? A letra D. Somente 2, 3 e 4 estão corretos. 1 e 5 estão errados, tá? Ficou dúvida, pessoal, nessa? Vamos para a próxima, né? Então, veja bem. Vamos para o nosso próximo item. Eita, deixa eu tirar aqui, apagar aqui. Vamos para o nosso próximo item. Então, vamos lá. Sobre o planejamento educacional. Então, eu estou falando do planejamento educacional. Quando eu falo de planejamento educacional, eu estou falando do planejamento que vai estar voltado para a educação como um todo, tá? Então, educação como um todo, que vai ter ali os seus frutos, tá? Os frutos desse planejamento educacional, e vai ter ali alguém responsável para elaborar esse tipo de planejamento, né? Para a elaboração desse tipo de planejamento. Então, vamos lá. A letra A. O planejamento educacional é um planejamento que corresponde à prática de ensinar, tendo o professor como responsável pela organização e preparação. E aí, vocês acham que é a letra A?
B, o planejamento educacional, que deve contemplar a concepção filosófica e o plano escolar ou institucional e fazer a previsão dos diversos componentes curriculares que serão desenvolvidos ao longo do curso, com a definição dos objetivos gerais e previsão dos conteúdos programáticos de cada componente. Letra C, o planejamento educacional é de responsabilidade dos governos, na esfera nacional, estadual e municipal, onde o Ministério da Educação é responsável pela elaboração do Plano Nacional de Educação, a Secretaria Estadual de Educação é responsável pela elaboração do Plano Estadual de Educação e a Secretaria Municipal pelo Plano Municipal de Educação. Essa ficou fácil, né, Vânia? Por quê? Porque a gente acabou de ver uma questão anterior que falava sobre essa letra C, né? Então, vamos lá. Nosso gabarito, tudo indica aqui, que é a letrinha C, tá? Nosso gabarito indica que é a letrinha C. Mas aí a gente precisa o quê? A gente precisa ver se realmente é a letra C, tá? Letra D. O planejamento que tem como fruto a sequência didática, que dá uma visão pormenorizada do conteúdo específico a ser desenvolvido num determinado período de tempo, ou seja, é o planejamento que corresponde a uma única temática. Não, eu estou falando de planejamento educacional, onde eu vou abarcar ali a educação como um todo, tá? A educação como um todo. Letra E, é o planejamento que tem como fruto o plano de aula. Então, veja bem, cuidado para não confundir, porque eu estou falando de planejamento educacional, e aqui veio dizendo que é o planejamento que tem como fruto o plano de aula. Eu poderia confundir aqui, né? Onde deve conter os registros de tudo que se pretende fazer durante a aula, desde o tema inicial até o que se espera do aluno no final da atividade, ou seja, é o planejamento de aula. O planejamento de aula é o planejamento que organiza as ações pedagógicas do professor, que serão trabalhadas somente naquela aula, naquele dia. E funciona como um roteiro e deve ser seguido para avaliar, alcançar os objetivos e metas traçadas pela escola. Muito cuidado, por quê? Porque essa questão aqui, se eu não tiver conhecimento sobre planejamento educacional, eu posso errar essa questão. Porque a letra E, ela tem tudo para estar correto. Porém, como eu já disse a vocês, que dentro desse contexto a gente vai ter vários tipos de planejamento, então eu estou falando de planejamento educacional. Educacional está me direcionando a quê? A educação. Então, olha as palavrinhas-chave: educacional, educação. Então, quando eu falo em educação, eu estou falando nesse contexto geral, tá? Eu estou falando no contexto geral. Então, vai ser um plano onde eu vou organizar as ações pedagógicas que serão desenvolvidas dentro do país, dentro das instituições do país, tá? Então, eu estou falando do contexto geral, tá? Então, logo, vai ser a nossa letra C, tá? Vai ser ali o planejamento que é de responsabilidade dos governos na esfera nacional, estadual e municipal, onde o MEC, o Ministério da Educação, ele vai se responsabilizar pela elaboração do PNE, né, que é o nosso plano maior. As secretarias estaduais, elas vão se responsabilizar pelos planos estaduais de educação e as municipais pelos planos municipais de educação, tá? Então, cada governo ali tem a sua responsabilidade para elaborar o seu plano, o seu planejamento, tá? Para elaborar o seu planejamento. Então, muito cuidado, tá? Nosso gabarito é a letra C, tá? Educacional. Planejamento educacional, tá? Terceiro item. Planejar é uma atividade que faz parte da educação, claro, né? Planejar, ele faz parte ali da educação, por quê? Porque esse planejamento, esse ato de planejar, que vai me orientar, que vai me direcionar, tá certo? Pois todo planejamento educacional configura uma meta a ser alcançada,
Quanto à função do planejamento na escola. Então, olha só, quero saber a função do planejamento na escola. Qual é a função que o planejamento tem dentro dos estabelecimentos de ensino, tá? E ele ainda diz mais, que é incorreto afirmar, ou seja, a questão ela que é incorreta, tá? Letra A, deve estabelecer caminhos que possam nortear mais apropriadamente a execução da ação educativa. Letra B, serve exclusivamente para incentivar a improvisação das ações pedagógicas da escola. A letra B não é, né? Porque já que... sim, está falando da incorreta, né? Então vai ser a nossa letra B mesmo, né? Serve exclusivamente para incentivar a improvisação. Não. Por quê? Porque planejamento, ele é para orientar, né? Os planos, eles vão orientar, eles vão direcionar, e não para incentivar, não para improvisação, né? Claro que dentro ali de alguma aula, eu posso ali, porventura, ter a necessidade de modificar. Por isso que os planos, eles são flexíveis, porque se houver necessidade de modificação, eu vou modificar, vou fazer a alteração. Mas é diferente, improviso de alteração, eu vou alterar. Então, houve a necessidade naquela minha aula eu fazer uma alteração, eu vou fazer essa alteração, tá certo? Então, não improvisar, mas eu vou alterar, tá? Então, o planejamento, ele é para direcionar e não para improvisar, tá? As ações pedagógicas. Nosso gabarito vai ser a letra B mesmo, tá? Letra B, porque pediu aqui a incorreta, né? Então, pegando aqui o que Larissa já colocou, né? Os gabaritos. A primeira questão, a letra D, para quem não notou aí, tá? Primeira é a letra D. Segundo, C, e a terceira agora, a letra B de novo, tá? Letra B de novo. Vamos seguir. Quarta e quinta. Opa. Quarta e quinta questão, né? Quarta e quinta questão. Então, vamos lá. A quarta questão, a sequência didática, então, estou falando agora de sequência didática, que vai ser fruto de um planejamento, né? Então, sequência didática é fruto de um planejamento. Que planejamento é este? Pode colocar aí no chat, por favor, ou falar, né? Que planejamento é esse? Vocês precisam saber que a sequência didática ela é fruto de um planejamento. E qual seria o planejamento? Vou cobrar isso de vocês, viu? A sequência didática corresponde a um conjunto de atividades articuladas, que são planejadas com a intenção de atingir, é isso mesmo, planejamento de ensino, tá? Que é de responsabilidade aí do professor, tá? E dentro desse planejamento de ensino, a gente vai ter outros tipos de planejamento. Então, a gente vai ter o planejamento de unidade, que vai ter aí como fruto a sequência didática, tá certo? Mas você está correta, viu? É o planejamento de ensino que tem como responsável o professor pela sua elaboração e execução também, né? Então, a sequência didática ela vai corresponder aí a um conjunto de atividades articuladas. Estão dizendo para mim um conjunto de atividades articuladas que são planejadas com a intenção de atingir determinados objetivos didáticos, tá? Então, são planejadas por quem? Pelo professor, tá? A escolha do modo da sequência didática está relacionada a letra A, os objetivos que o docente pretende alcançar diante das necessidades dos alunos. Letra B, interesse individual do educando. Não, de forma nenhuma, se eu tenho um planejamento, eu não vou fazer esse plano, né? Eu não vou planejar e ter esse plano aí somente para ter o interesse somente para alcançar o interesse individual do meu como professora, como educanda, né? Então, não é o meu interesse, é o interesse
do aluno, tá? O interesse do aluno. Eu preciso alcançar ali o aluno, tá? E não atingir o meu interesse, que é que eu quero, tá? Letra C. Como os alunos devem desenvolver suas habilidades? Então, a sequência didática vem dizer para mim como os alunos devem desenvolver a sequência didática? Não, né? De maneira homogênea e integral. Não é a sequência didática, tá? Quem vem dizer isso para mim, tá? Quem vem dizer isso daqui para mim não é a sequência didática. A sequência didática, ela vem me direcionar. Como é que eu vou ministrar a minha aula, tá? A ausência da possibilidade, já está errado aqui com essa palavra ausência, tá? Dentro de um plano, eu não posso ter ausência, tá? Eu não posso, de jeito nenhum, ter ausência da responsabilidade de abordar o mesmo tema em diferentes contextos. Não. Então, vai ser a minha letra A aqui, tá? A letra A, que vai estar ali dentro das características da sequência didática, tá? Que dentro dela eu preciso fazer essa relação de objetivos que o docente pretende alcançar diante da necessidade do aluno, O que é que o aluno necessita enquanto aluno? Então, eu vou trazer esses objetivos para que eu possa alcançar, tá certo? Quinta questão, planejamento escolar. Então, eu estou falando de quem? Quem é que vai desenvolver esse planejamento? Quem é que elabora? Quem é responsável pela elaboração do planejamento escolar? Olha a palavrinha-chave, tá? O planejamento escolar está voltado para quem? Para a escola. Ou seja, é o planejamento que a escola desenvolve. Portanto, esse tipo de planejamento terá como fruto quem é fruto do planejamento escolar. Quem é fruto do planejamento escolar? Letra A, Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação ou Plano Municipal de Educação? Veja bem, eu estou falando do planejamento escolar. Quem realiza, quem elabora esse tipo de planejamento é a escola. Então, é a escola que faz esse tipo de planejamento que vai ter como fruto determinados documentos, tá? Então, não vai ser como fruto não vai ser o Plano Nacional de Educação, não vai ser o Plano Estadual de Educação e muito menos o Plano Municipal. Por quê? Porque esses pertencem ali, são de responsabilidade de quem? Dos governos na esfera nacional. Olha a palavrinha-chave, Plano Nacional de Educação nacional. Quem é que executa? Ministério da Educação. Por quê? Porque está dentro da esfera nacional, tá? Os governos na esfera nacional. Olha a palavrinha-chave, tá? Então, vai ser o Ministério da Educação. Plano Estadual de Educação, é a escola que vai elaborar esse plano? É a escola que vai elaborar o plano estadual de educação? Não. Muito bem, não é a escola. Vai ser quem? As secretarias estaduais de educação. Plano Municipal de Educação. Municipal, não é a escola, tá? A escola, ela está inserida no município, mas aí as secretarias municipais é quem vão elaborar o plano municipal, tá? Plano de aula, quem é que elabora o plano de aula? Professor. Professor, né? Professor. Sequência didática, professor. Plano de ensino, professor. Professor. Não é a escola, é o professor que está dentro da escola. Ele está ali inserido na escola. Ele faz parte, tá, do âmbito educacional, mas ele é responsável pelo seu plano de aula. Por quê? Porque a escola tem vários professores. Então, logo, cada professor tem ali a sua responsabilidade em elaborar e executar os seus planos de aula, tá? Plano educacional é um tipo de plano, né? Sistema de ensino é um tipo ali de planejamento, né? E currículo? Não é, o planejamento não é escolar, tá? Não é o que a questão vem pedindo, tá? Então, vamos para a letra D, né? Vamos para a letra D. Projeto político-pedagógico. Quem é que elabora o projeto político-pedagógico? A escola. PPP, é a escola. É só eu fazer a associação, ó.
PPP, eu trabalho em uma escola, eu preciso saber sobre esses documentos. Então, se eu trabalho na escola e sei, eu tenho domínio sobre esses documentos, logo de cara eu já sei quem é que elabora. É a escola. É a escola que elabora o projeto político-pedagógico, o plano escolar, a proposta pedagógica e o plano de desenvolvimento institucional. Institucional. Esse A daqui, letra D. isso, é a letra D. Esse daqui não cai na nossa prova, tá? Porque esse daqui é o plano de desenvolvimento institucional, são para as instituições de ensino superior, tá? Então, nosso gabarito vai ser a letra D, tá? A escola é responsável aí o planejamento escolar e vai ter como fruto projeto político-pedagógico, plano escolar, proposta pedagógica e o plano de desenvolvimento institucional, tá bom? Próxima questão, a 6ª questão. Vamos lá. Muito cuidado, viu, pessoal? Vocês precisam fazer os mapazinhos mentais, tá? Por quê? Porque eu posso errar uma questão dessa fácil, sabendo. Então, use as palavrinhas-chave. Planejamento escolar, quem é que elabora? A escola. Tem como fruto quem? Projeto político-pedagógico, proposta pedagógica, plano de ensino, tá? Planejamento educacional, educacional. Faz referência a quê? Educação. Então, logo vai ser educação num todo. Então, se é educação num todo, vai ser uma educação que está dentro do país, dentro do Brasil. Então, logo vai ser os governos que vão ser responsáveis por esse tipo de planejamento. E aí eu vou ter os governos na esfera nacional, municipal e estadual, tá? Governo nacional, municipal, estadual e municipal. Então, o nacional, que vai ser ali o Ministério da Educação, ele vai elaborar ali o PNE. O estadual vai elaborar ali quem? Secretaria Estadual elabora quem? O plano estadual. E a Secretaria Municipal, o plano municipal. Simples assim. Planejamento de ensino, quem é que ensina? Professor. É só fazer essa interligação. Quem é que ensina? Professor. Pronto. Então, tudo que está se referindo ao professor vai ser o planejamento de ensino, tá? Sequência didática, plano de aula, planejamento, plano de ensino, né? Então, tudo que se refere ao professor, a ensino, vai ser o professor, tá? 6ª questão, sobre planejamento de ensino. Planejamento de ensino, acabei de falar. Quem é? Responsabilidade de quem? Ensino. Vai ser do professor. Muito bem, Raquel. O professor é quem vai elaborar. Então, eu já sei que esse daqui vai estar falando sobre quem? Professor. Então, tudo que está se referindo ao professor vai ser chamado de planejamento de ensino, tá? Então, ele vai dizendo que o planejamento de ensino é para a gente analisar os itens e marcar a alternativa correspondente. Primeiro item, o planejamento de ensino divide-se em 3 tipos de planejamento, diferenciados por seu grau de especificidade crescente, que resultarão em determinados planos, que serão norteados, que irão nortear o trabalho do professor em sala de aula. Esses planejamentos são conhecidos como planejamento escolar, que terá como fruto plano de ensino. É o planejamento escolar? Escolar é da escola. Escolar é da escola. Então, logo de cara, eu já elimino essa. Eu já tiro esse item. Por que não? Escolar vai ser da escola. Ah, mas o professor não está na escola? Sim, mas não é de responsabilidade do professor. Responsabilidade do professor é o planejamento de ensino, porque o professor ensina, ele ministra a aula. Então, logo, eu elimino esse item. Venho para cá, tiro a letra A, tiro a letra C e tiro a letra D. Fica B, ou tiro a letra E, fica B e D, né? Fica B e D. Segundo item, o planejamento de curso tem como fruto o plano de ensino. Então, de curso, a nomenclatura. Presta atenção aqui na nomenclatura, curso. Então, se é um planejamento de curso, é porque vai durar
um curso. Então, eu vou escolher conteúdos, objetivos, os quais vão ali durar um curso, um determinado período, né? Então, vai ter como fruto plano de ensino, que corresponde tudo que será trabalhado dentro do ano letivo, de um determinado quê? Curso. Ou seja, é o plano que possui objetivo de referenciar os conteúdos, as metodologias, os procedimentos e as técnicas a serem utilizados no processo de ensino-aprendizagem, concernentes às unidades escolares, eu estou falando de cada escola, tá? Ou seja, planejamento de curso, ele está voltado para quê? Para o curso. Então, que cursos são esses? Então, vai ser, por exemplo, um curso que vai durar um período. Que período é esse? O ano letivo, tá? É um ano letivo, vai durar o ano todo. Então, eu vou sentar, organizar minhas ideias, vou planejar, organizar tudo que eu quero trabalhar durante esse ano inteiro, esse ano letivo. E ele vai ser concernentes ali às unidades, cada unidade escolar, tá? O nosso segundo item, ele é correto, tá certo? Ele é correto. Ele é planejamento de curso e vai ter como fruto o plano de ensino. Então, no nosso município, a gente tem o plano de ensino, tá? Todo município tem o seu plano de ensino. Por quê? Porque esses planos que vão direcionar como o ensino vai ser ministrado. Então, quem faz o planejamento, nós, professores do município de Pocinhos, que uma vez ao mês vai fazer aquele planejamento lá no colégio, né? A gente tem o quê? A gente tem ali o plano de ensino, ou seja, a gente tem o planejamento de curso em mãos, que é aqueles conteúdos, objetivos que Nazaré escolhe no início do ano, ali junto com a equipe pedagógica do município, e aí disponibiliza ali para os planejamentos. Por quê? Porque todo plano ele direciona, ele quem vai direcionar a gente. Então, isso é tido como plano de ensino, tá? Plano de ensino. Eu vou precisar dele para poder ministrar as aulas dentro das escolas, tá? Aí, dentro desse plano de ensino, vai o quê? Vai ali a proposta do professor. Dentro desse plano de ensino, o professor vai afunilar. O que é que eu quero? Então, eu trago como proposta as ações pedagógicas, tá? Porque vai estar tudo dentro desse plano de ensino, e ali eu vou pegar o que eu pretendo com o meu aluno, o que é que meu aluno necessita naquele momento. Então, eu vou pegar aqueles conteúdos que já estão disponíveis ali dentro desse plano de ensino, que é o que a gente vem fazendo durante o ano todinho, tá bom? Então, o segundo item, ele está correto, tá certo? O segundo item, ele está correto. Cadê? Segundo item, correto. Pronto, já achei minha alternativa. Vai ser a letra B. Vai ser a letra B, né? Porque na letra D não tem o segundo item. Terceiro item, o planejamento de unidade. Tem como fruto a sequência didática, que dá uma visão pormenorizada, né, do conteúdo específico a ser desenvolvido, enfim. Aqui está tudo ok, tá certo? Também tem aqui na letra B. O quarto item, que é o que está errado. Planejamento de ensino está diretamente ligado à instituição escolar e tem como fruto o projeto político-pedagógico. Olha o que está errado. Planejamento de ensino. Quem é que ensina? O professor. Mas veio dizendo para mim que está diretamente ligado à escola. Não. Não está errado. Ele está indiretamente, porque é o professor o professor, sim, está diretamente ligado com a escola. Mas o planejamento de ensino, quem desenvolve, quem elabora, é o professor. Aqui que deixou o nosso item errado, tá? E tem como fruto projeto político-pedagógico. Não, o fruto do projeto político-pedagógico,
Quem tem como fruto o projeto político-pedagógico, a proposta pedagógica e o plano de ensino, vai ser ali o planejamento escolar, tá? Vai ser o planejamento escolar. Portanto, o nosso quarto item está errado, e o quinto, como veio dizendo no nosso gabarito, ele está corretíssimo, tá? Vamos lá para a 7ª questão de hoje. Agora, partiu o PPP. Hoje está muito calor. Uma das funções do PPP é definir a identidade da escola, claro, né? E indica caminhos para o ensino de qualidade. O documento, além de fortalecer a identidade da escola, esclarece sua organização, define objetivos para a aprendizagem dos alunos e, principalmente, estabelece como a escola irá trabalhar para atingi-los através de um plano de ação. Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico é fruto de um planejamento e seus responsáveis por sua elaboração. Nesse sentido, assinale o tipo de planejamento a qual o PPP pertence e de quem é tal responsabilidade. Letra A. Eu vou deixar vocês responderem essa. Vamos colocando aí o que vocês acham. Né? Coloquem aí. Deixa eu apagar aqui, né? Vamos colocando aí. Vânia disse que é a letra D. Então, a gente já viu PPP. A gente já viu planos, né? Tipos de planos e tipos de planejamento, né? Então, essa dá para tirar de letra, tá? Então, vamos colocando aí qual é o gabarito que vocês já acham, né? Letra A, planejamento curricular, que é de responsabilidade do sistema de ensino. Letra B, planejamento de ensino, que é de responsabilidade da escola. Letra C, planejamento educacional, que é de responsabilidade da escola. Letra D, planejamento escolar, que é de responsabilidade da escola, que foi o que Vânia colocou. Quero saber se vocês concordam ou discordam. Letra E, planejamento de unidade, que é de responsabilidade da instituição escolar. E aí, muito cuidado que a gente tem dois itens aí, que se você não tiver segurança, você erra. Estão vivos, gente? Está todo mundo vivo aí? Estão acordados? Larissa está rindo, Isabel disse que sim. Estou em dúvida. Tu está em dúvida em qual, Raquel? Vamos tirar a sua dúvida agora. Espera, deixa eu ler um pouquinho. Veja bem, ó, essa questão, ela é muito interessante, que ela trouxe esse texto inteiro, né? Ela trouxe esse texto inteiro, mas ela vem falando sobre PPP e sobre de quem é a responsabilidade de elaboração do PPP. A verdade foi essa. Quem é que elabora o PPP da escola? Quem é que elabora o PPP da escola? Vânia botou que, na minha visão, não tem planejamento de unidade. Tem planejamento de unidade, sim, viu, Vânia? Tem planejamento de unidade, tá? Isabel disse que é a comunidade escolar quem elabora esse tipo de planejamento. Ó, planejamento de unidade é quem vai ter como fruto a sequência didática, tá? Unidade é quando eu vou escolher um único conteúdo, uma única temática, para organizar ali as minhas ações pedagógicas durante uma sequência. E aí eu vou ter como fruto quem? Sequência didática. Por quê? Porque planejamento escolar, que é de responsabilidade da escola. Isso, planejamento escolar. Sim, no PPP, sim, no PPP elaboração. Então, veja bem, cuidado para não confundir, tá certo? Então, eu estou falando agora de PPP. Então, a gente vai ali, de qualquer forma, pegar os planejamentos, os tipos de planejamento e de quem é a responsabilidade da elaboração desses planejamentos. Por quê? Porque o PPP, ele é um documento e é fruto de um planejamento, porque todo documento, antes de se tornar concreto, antes de se tornar material físico, foi planejado, tá? Passou por um processo. Então, quando passa por um processo... Ô, Joyce, Oi.
O PPP é o planejamento da escola, né? Ou seja, ele pode ser da unidade, né? Isso, ele é o planejamento da escola, tá certo? Ele não é da unidade, veja bem, não confunda. Ele é da escola. É da escola. Veja bem, quando eu falo de planejamento de unidade, eu estou falando de um tipo de planejamento, não estou falando de unidade e instituição, não. Ah, tá. Entendeu? Eu tenho que ler e interpretar. Eu estou falando de planejamento de unidade, ou seja, é um tipo de planejamento. Quando a gente estuda os planejamentos, que eu ministrei a aula semana passada para vocês, a gente viu os tipos de planejamento. Então, quando eu falo de planejamento de unidade, eu estou falando de um tipo de planejamento, que é aquele planejamento que eu vou escolher uma única temática e trabalhar vários dias. Então, logo eu vou ter como fruto a sequência didática. Por quê? Porque eu tenho uma sequência a ser trabalhada, tá certo? Então, eu pego por isso que chama planejamento de unidade, porque as ações pedagógicas que eu vou desenvolver, elas estão voltadas para uma única temática, tá? Ou um único conteúdo, né? E vou trabalhar vários dias de aula, tá? Aí eu tenho como fruto sequência didática, tá certo? Agora, quando eu falo planejamento escolar, aí sim eu estou falando de escola. Quem é que desenvolve, né? É a escola. Então, logo, ela vai desenvolver os documentos que vão estar dentro da instituição, os documentos que fazem parte da instituição, que vai ser o PPP, vai ser a proposta pedagógica, vai ser o plano de ensino, tá? Então, todos esses vão estar ali dentro da instituição, tá certo? Então, muito cuidado com as palavras. Planejamento de unidade. Eu não posso confundir com unidade e instituição. Tá? Já está fora. Já está fora. Ela não é, tá certo? Não é ela, tá bom? Primeiro item, planejamento curricular. Eu estou falando de curricular. Eu vou ter como currículo, então logo não é PPP. Está errado, currículo, então está errado. Vai ser de responsabilidade dos sistemas de ensino, mas eu tenho como fruto currículo e não PPP, tá? Planejamento de ensino. É de responsabilidade de quem? Do professor. Do professor. E veio dizendo aqui que é responsabilidade da escola. Não, é o professor quem vai estar ministrando, ensinando. Quem é que ensina? Professor. Então, logo vai ser o professor e não a escola, tá? Planejamento educacional. Eu estou falando da educação. Educação. Então, vai ser quem? Os governos. Isso, bem, Isabel, os governos. Esfera nacional, estadual e municipal, e não a escola, tá? Planejamento escolar. Isso, planejamento de responsabilidade da escola. E elabora? A escola. A escola. Então, logo, vai ter como fruto PPP, proposta pedagógica, plano de ensino, tá? E o plano de desenvolvimento institucional são aí para as faculdades, as universidades de ensino superior. Então, nosso gabarito é letra D. Entenderam? Eu fiquei só em dúvida por conta da unidade, né? Mas você explicou. Por isso que eu disse que tinha que ter muito cuidado, que se essa questão você não prestasse atenção, você poderia errar. Porque quando eu falo unidade, a gente está acostumado a falar de instituição, tratar as instituições como unidade. Ah, a unidade tal. Por quê? Eu preciso ter atenção, porque eu estou falando de planejamento, eu não estou falando de instituição, eu estou falando de planejamento atual para realizar. Tá? Então, quando eu falo de planejamento, eu tenho planejamento de unidade, que é como eu falei com vocês, para vocês. Unidade vai escolher um único conteúdo, ou uma esse planejamento, tá? Esse No caso, esse planejamento de unidade aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver com a nossa questão, tá? Vamos seguir para a 8ª. Vamos lá. A construção de políticas públicas inclusivas de acordo com os serviços de recursos pedagógicos. Então, cuidado aqui que deu uma misturada também, tá? Porque veio falando sobre políticas públicas inclusivas, que eu tenho que levar em consideração quem? A educação inclusiva, e de acesso
de acesso aos serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade nas redes regulares. Elimina e a discriminação e a segregação, superando o modelo de escolas e classes especiais. Então, aqui, o que é que a questão veio trazer para mim? Ela veio dizer para mim que as políticas públicas inclusivas, ou seja, veio aqui reforçar a educação inclusiva, veio dizer que existe política pública na educação inclusiva, e que dentro dessa perspectiva, tá? Dentro desse contexto, a gente tem acesso aos serviços, tá? Para a educação inclusiva, os recursos pedagógicos e de acessibilidade nas escolas regulares de ensino. Por quê? Porque vai ter a construção de políticas públicas inclusivas, que vão ali dar o direito de crianças, né, de estudantes deficientes, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, terem acesso a escolas regulares de ensino, tá? E esse acesso, ele precisa eliminar a discriminação e a segregação, superando o modelo de escolas de classe, né? De escolas e de classes especiais, que antes essas crianças que tinham essas deficiências e esses transtornos eram colocadas em uma sala, tá? Em uma classe específica, onde tinha todos com essa mesma deficiência, esse mesmo transtorno. Hoje, não. Com essas políticas públicas inclusivas, elas dão direito a essas crianças de serem inseridas em uma escola de rede regular, tá certo? Aí, veja bem, nós trouxe só essa questão aqui, que é para confundir a gente, e veio dizendo que, nessa perspectiva, os sistemas de ensino modificam sua organização, assegurando aos alunos público-alvo da educação especial, envolveu a educação especial, envolveu a educação inclusiva, envolveu a educação especial. Então, eu preciso ter cuidado aqui, tá? Eu preciso ter cuidado aqui. Quem é o público-alvo da educação especial? Quem é o público-alvo da educação inclusiva? Educação especial, ela me limita. Eu tenho um determinado público. Já a educação inclusiva, ela abrange, vai incluir todos. A especial, ela me limita, ela tem um limite, ela vai me dizer quem são esse público-alvo da educação especial. A inclusiva não, ela é aberta para todos, tá? Enquanto uma limita, a outra abrange todas, tá bom? Então, veja bem, misturou tudo. E diz que o seguinte, a matrícula nas escolas comuns, ou seja, escolas regulares, e oferta ao atendimento educacional especializado previsto no regime pedagógico, no contrato entre a escola e responsável assina algum contrato, na proposta curricular da escola, no plano de ensino da escola, ou no projeto político-pedagógico da escola. Onde é que deve estar garantida essa oferta? Voltado para a instituição. Veja bem, no regime pedagógico, não, tá? No regime pedagógico, não. No contrato, escola e responsável não assinam contrato. Não. Meu filho vai passar tantos meses aqui na instituição, estou assinando o contrato. Não. O que é que eles assinam? A matrícula. Por quê? Porque eles são responsáveis por esse menor. Então, eles sendo responsáveis por esse menor, a matrícula do filho dele, dos filhos, né, deles, autorizando eles frequentarem essa instituição, até porque é direito deles e é dever da família, tá? Então, não existe esse contrato, existe a matrícula, né? Então, nossa letra B também não é. Na proposta curricular. Quando eu falo em proposta curricular, eu estou falando de currículos. O currículo, ele vem trazer para mim o conjunto de conteúdos.
da escola. Então, não vai ser na proposta curricular, tá? Estamos dizendo, Vânia disse que a letra D, Isabel disse que a letra E. Quero saber quem é que concorda com Vânia e quem é que concorda com Isabel. Vamos formar uma intriga agora, né? Vamos lá, dar seguimento. No plano de ensino. Plano de ensino. Como eu falei para vocês anteriormente, que peguei até o exemplo ali da nossa coordenadora geral da educação infantil, que é Nazaré. Então, ela ali, juntamente com a equipe ali pedagógica da educação, organiza ali o nosso plano de ensino, né? Eles vão organizar nosso plano de ensino, que dentro desse plano de ensino vai ter o objetivo, vai ter meta, vai ter as estratégias. Então, não vai falar em nenhum momento sobre o que vem dizendo aqui na nossa questão, tá? O que veio dizendo aqui na nossa questão, que na perspectiva da educação especial à educação inclusiva, o sistema de ensino ali, ele vai modificar a sua organização. Então, não vem falando nesse plano de ensino, tá? Porque o plano de ensino é o que eu vou trabalhar durante o curso, durante o ano todo, tá? Não vem dizendo para a gente, vai estar onde? Vai estar na nossa proposta pedagógica da escola, ou projeto político-pedagógico da escola. Por que vem dizendo que vai modificar? Porque dentro da educação inclusiva, eu preciso ter o quê? Acessibilidade, eu preciso ter o quê? A discriminação, tá? A discriminação. Eu preciso ali dar acesso de igualdade para todos os alunos, tá? E eu vou ter ali o meu público-alvo da educação especial, ó. Eu vou ter o público-alvo da educação especial, que, de acordo com a nossa LDB, eles precisam estar dentro da rede regular de ensino. Quem é o público-alvo? Deficientes com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Então, esse público ali, ele precisa estar dentro da rede regular de ensino. Então, logo, por estarem dentro da rede regular de ensino, vai estar ali organizado dentro da minha proposta pedagógica, tá? Dentro da proposta pedagógica, porque dentro da minha proposta pedagógica, eu vou dar essa igualdade para eles, vou garantir essa igualdade para eles, que é direito deles, tá? Dúvida? Entendeu, né, Vânia? Muito bem. Seguindo. Para Saviani, então lembre que dentro dos nossos conteúdos, seja eles qual for, a gente vai ter os nossos teóricos que vão falar sobre esses conteúdos dentro desse contexto educacional, né? Então, a gente tem Saviani, Dermeval Saviani, que é um dos idealizadores da nossa tendência histórico-crítico-social ou histórico crítico social dos conteúdos ou histórico crítico, né? A gente tem ele e tem Libânio. E aqui ele vai falar sobre projeto político-pedagógico. Quando eu falo em projeto político-pedagógico, a minha referência é Veiga e Ilma Passos Veigas, mas a gente tem outros autores, a gente tem Paulo Freire, a gente tem Saviani, a gente tem Libânio, tá? A gente tem vários autores que vão falar sobre PPP, Projeto Político Pedagógico, tá? Então, para Saviani, em 1983, o projeto pedagógico é político, pois, letra A, segue posicionamento político de um determinado partido. Não. Não, né? Tem nada a ver com partido político, tá? Quando eu falo de... Eu ia até rir aqui, mas eu me segurei, porque ia dar de cara essa para vocês, né? Então, não tem nada a ver esse posicionamento político, tá? Dentro desse contexto aí, projeto pedagógico, tá? Não tem nada a ver com partido político, criação de partido político dentro da instituição, né? Não tem nada a ver. Letra B, acata a dimensão política na medida em que se concretiza uma prática pedagógica. Letra C, defende o viés político, ó, veio aqui de novo, viés político, não, tá? Não. Eu não vou com
esse contexto de defender político, não, tá? Então, já elimino a letra C também. Letra D, aborda as ideias políticas defendidas e pela coordenação da escola. Então, veja bem, eu vou abordar, né, as ideias políticas, abordar essas ideias políticas, que vai ser defendida aí pela gestão e pela coordenação da escola. Eu estou lendo errado, né? Ah, não, tá certo. É esse mesmo. É esse mesmo. Para Saviani, isso. Letra D. Então, veja bem, quando eu digo que eu vou abordar as ideias políticas, quando eu falo de projeto, projeto é quando eu vou organizar, eu vou projetar, então eu vou organizar algo, né? Projeto. Eu tenho um projeto de ir para a França, então eu preciso me organizar, né? Então, isso Ô, Joyce. Oi. Essa D aí, abordar as ideias políticas defendidas, não tem nada a ver com a política, Não né? tem nada a ver com a política. Aqui eu estou falando é as ideias políticas defendidas pela gestão e pela coordenação, que eu acredito que esteja correta. É essa que vai ser a correta. Aqui não tem nada a ver com partido político, não tem nada a ver com política, e sim com as ideias políticas que tem dentro da sociedade, dentro da instituição escolar, tá? Que é defendida pela gestão e coordenação. Aí sim. Pela coordenação, muito bem. Então, olha, quando eu falo, né, de abordar essas ideias, é como o Raquel falou, não tem nada a ver com partido político, não tem nada a ver com política, tá? E sim com a ideia de defender essas políticas voltadas para a educação, tá? Política pública voltada para a educação, e vai ser defendida aí pela gestão e pela coordenação da escola, tá? Então, na visão... Aí referente à política da escola, né? Da escola, isso, referente à política da escola. Aqui não tem nada a ver com o contexto política social, né? Política dentro da sociedade. Vai ser projeto, porque, como eu falei para vocês, eu vou organizar, eu vou projetar, estou projetando algo. Vai ser pedagógico, por quê? Porque pedagógico vem trazer essa ideia de, na verdade, traz a concepção pedagógica, né? As ações pedagógicas, ou seja, faz referência às atividades, o que é que eu vou trabalhar. Tá? E é político por quê? Porque a escola ela é uma instituição social, onde ela vai abarcar a sociedade. Por isso que ela vai abordar essa ideia política, mas é política institucional, tá? As ideias políticas que fazem parte ali da escola, da instituição, tá bom? Passei. É a 10, né? A 10ª. Vamos lá. Projeto político-pedagógico é o plano global da instituição. Pode ser entendido com a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo da ação educativa que se quer realizar. Agora sim começa a nossa questão, tá? Só veio trazer esse textozinho para cansar mais ainda a mente do pobre coitado que está ali tentando passar no concurso, né? Aí começa a nossa questão agora. Sobre a definição do projeto político-pedagógico, correlacione a segunda coluna com a primeira. Se eu me lembrasse dessa questão, eu não tinha dado a definição para vocês, que eu dei agora há pouco a definição. Na última questão, no último item, eu dei a definição. Projeto. Primeiro item, né? Define as atividades e propostas educacionais necessárias para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem escolar, que devem ser cumpridas de acordo com suas propostas e sua intencionalidade. Isso se refere a quê? A projeto, a político ou a pedagógico?
Dá para ler novamente, Joyce, por favor? Tá. O que é que define as atividades e propostas educacionais necessárias para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem escolar, que devem ser cumpridas de acordo com seus propósitos e sua intencionalidade. Ou seja, eu tenho uma intenção por trás. Vem definir quem? As atividades. Quem é que define atividades? Eu acabei de falar. Projeto. Projeto, Vânia disse que é pedagógico. Quero saber quem é que concorda com Isabel e quem é que concorda com Vânia. Só tenho 3 alunas aqui dando suas contribuições, né? Que é Isabel, Raquel e Vânia. Vou puxar a orelha do restante, viu? Vamos deixar a galera, vamos. Bom, dê a opinião de vocês. Você acha que é projeto ou você acha que é pedagógico? Político não é. Eu já tiro a político para vocês aí. É pedagógico ou é projeto que vai entrar aqui? Vamos ler. Vou começar pelo projeto. Projeto define as atividades e propostas educacionais necessárias para o desenvolvimento do processo de ensino, a aprendizagem escolar, que devem ser cumpridas de acordo com os seus propósitos e sua intencionalidade. Foi a definição de projeto. Agora eu vou pegar a definição pedagógica. Pedagógico define as atividades e propostas educacionais necessárias para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem escolar, que devem ser cumpridas de acordo com seu propósito e intencionalidade. Olha, eu disse que projeto, ele vem, quando eu vou me organizar. Por exemplo, eu vou viajar, eu vou para o Pará, né, que é a minha terra natal, eu vou para o Pará em janeiro. Um exemplo, né? Não que eu vá. Um exemplo. Eu vou para o Pará em janeiro. Para mim ir para o Pará, eu preciso me organizar. De que forma? Preciso comprar passagem, eu preciso arrumar mala, eu preciso comprar roupa, um exemplo, né? Enfim, isso é uma organização. Então, quando eu estou me organizando, eu estou num ato de planejar, né? Eu estou me organizando. Então, planejar é projetar. Eu estou projetando essa viagem. Eu vou para o Pará. Vou começar com o quê? Comprar minha passagem. Então, eu estou projetando. Vou comprar minha passagem. Vou arrumar minha mala. Vou comprar umas roupinhas. Pronto, eu estou projetando, tá? Então, isso é projeto. Quando eu falo em pedagógico, pedagógico está relacionado a tudo que eu vou fazer dentro da instituição escolar, né? Então, logo, pedagógico, ele vai definir as atividades, as ações pedagógicas que eu pretendo desenvolver, né? E muito bem, Isabel, ainda fala em aprendizagem, ou seja, olha a palavrinha-chave, em aprendizagem. Então, logo, vai ser pedagógico, o primeiro item, 3 daqui, né? Então, deixa eu botar aqui. 3, 3 horroroso. Pedagógico, ele define essas atividades, é ele quem vai definir esse leque de atividade, de ações pedagógicas que a escola vai desenvolver enquanto processo de ensino-aprendizagem, tá? Agora, o outro reúne propostas de ação, é o projeto. É o projeto, porque toda vez que eu falo reunir reúne a proposta de uma ação concreta, tá vendo? Que é o que você falou agora há pouco. Exatamente. Então, quando eu falo em reunir, aí sim é porque é projeto, é planejamento, tá? Eu estou reunindo, eu estou organizando, então vai ser projeto aqui, né? Vai ser projeto, porque eu vou reunir ali essas propostas, essas ações pedagógicas, né? Essas ações concretas que eu vou desenvolver durante o ano letivo, tá? Então, dá essa ideia de reunir propostas de uma ação que vai ser concreta, tá?
Ou seja, é um planejamento, como eu falei para vocês. Eu vou para o Pará, mas para isso eu preciso organizar. E quando eu organizo, eu estou passando por um processo até eu concretizar. Quando eu concretizo, deixa de ser planejamento, deixa de ser projeto. Por quê? Porque eu concretizei. Então, não é mais projeto e nem é mais planejamento, tá? Porque se tornou concretizado, tá? O que eu E ali embaixo já fala na mesma questão. De atividades diversas, considera-se projeto. Isso. Aí, a própria proporcionar um rumo. Você tem que prestar atenção, ler com atenção, porque muitas das vezes, a resposta está na própria questão. Está na questão, na própria questão, já, tá? E o terceiro, né, que vai ser aqui o 2, ele vem ali considerar político, político porque considera a escola como um ambiente, né, um espaço social, né, um espaço de formação de cidadãos, ou seja, é um espaço que recebe a sociedade para transformar essa sociedade em cidadãos, né? Então, vai ser político nesse sentido aqui, tá? De considerar a escola como um espaço onde se trabalha o quê? A formação de cidadãos. Então, não é qualquer cidadão, é cidadão consciente, responsável e crítico, tá? Por conta da nossa tendência pedagógica histórico-crítico que atua atualmente, né? Que atuarão individualmente ou coletivamente dentro da sociedade, tá bom? Então, nosso gabarito vai ser 3, 1 e 2. Letra B. B, tá aqui. Letra B de bola. A 11ª. Baseado nas características de um projeto político-pedagógico, marque a alternativa incorreta. É incorreta agora, tá? O projeto político-pedagógico PPP é um documento que garante a autonomia para as instituições de ensino, no que diz respeito a proposta de sua prática educacionais, estabelecendo os objetivos do ambiente escolar, podendo incluir desde a proposta curricular até a gestão administrativa educacional. Correto esse, né? Não é o nosso gabarito. Vou dar uma dica para vocês, que é muito importante. Quando vocês verem um item que nem esse, grande, né? Grande, raramente vai estar errado, tá? Raramente vai estar errado esse item, tá? Porque ele vai trazer ali a resposta completa, a não ser que uma palavra apenas esteja errada. É importante ler para garantir de que realmente ele seja certo. Mas é raramente um item desse, tá? Uma alternativa dessa tá errada, tá certo? Aqui tá certo, então ele quer a incorreta, seguimos. Estão me dando a letra B aqui, né? O documento é um modelo padrão. Já tá errado. A B não é a correta? A B é a incorreta. A incorreta? Isso, ele quer... É um modelo padrão e único servido para todos os estabelecimentos escolares brasileiros. Ele quer a incorreta. E é justamente isso. O PPP, quando eu falo em PPP, Projeto Político Pedagógico, ele é um documento único. Único, Cada escola deve ter o seu. Por quê? Porque ele se refere à identidade da escola. É um documento obrigatório, né? Para todas as escolas. Tanto pública quanto privadas. Quanto privada, isso. Só que ele é um documento único, tá? Único não quer dizer que seja para todos. Então, único porque cada escola deve ter o seu próprio PPP. E, no caso, a pessoa tem que ter cuidado aí, porque está falando assim, é um documento modelo padrão. Para não confundir único e padrão, né? Isso. Quando ele veio dizer único, ele é único sim, tá? Ele é único. Mas modelo padrão, não. Por quê? Porque cada escola tem o seu. Então, cada escola tem a sua realidade. Joyce. Documento, oi. Joyce, sobre a questão de, durante todo o ano letivo, o PPP, ele vale somente para um ano, né, letivo ou não? Não. O que vale para um ano letivo é o nosso plano de ensino, tá? Nossa proposta pedagógica. Mas o PPP, ele é um documento que ele é
Uma vez feito, ele não pode ser desfeito. Agora tem que ter cuidado para ele não ser desatualizado. Mas, no caso, ele não tem que ficar Pode sempre atualizando todo ano? Todo ano tem que Isso. estar atualizando, porque pelo menos uma vez ao ano tem que atualizar. Caso não seja atualizado durante esse ano, né? Então, eu tenho meu PPP, mas 2026 ele não está atualizado. Eu não posso me orientar por ele. Por quê? Porque esse é um documento orientador. Então, se ele está desatualizado, eu não posso me orientar por ele, porque algo vai dar errado. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Correr e fazer um documento de emergência, que vai ser a nossa proposta, nossa proposta pedagógica, tá? Nossa proposta... Só acrescenta, né? Ele permanece, mas pode ter mudanças. Aí eu vou modificar, porque todo ano tem uma realidade diferente. Então, esse ano eu tenho X aluno, tenho tanta quantidade de aluno, mas ano que vem eu posso ter menos ou posso ter mais. Esse ano, a meta de avaliação caiu ou subiu. Então, tudo isso tem no nosso PPP. Então, eu preciso estar atualizando ele sempre. Tem a questão também de valores que entra da escola, né? Que sai, que tudo, essas coisas. Tudo. Isso. Então, sempre, uma vez ao ano, pelo menos uma vez ao ano, ele precisa ser revisto, ele precisa sofrer alterações, porque há mudanças, sempre vai haver mudança. Então, ele já é um documento de caráter flexível justamente para isso. Quando houver alteração, eu vou lá e ele me dá autonomia para que eu possa fazer essa mudança, tá certo? Então, voltando aqui, o que deixou incorreto é porque disse que é um modelo padrão. Não, ele não é um modelo padrão, por quê? Porque cada escola tem uma realidade diferente. Então, se cada escola tem uma realidade diferente, eu não posso fazer um mesmo PPP em duas escolas, tá? Eu tenho que fazer diferente, porque cada escola tem a sua realidade, tá bom? Cada escola tem a sua realidade. E PPP, ele se refere à identidade da escola. É que nem nós, pessoas. Cada um de nós temos a nossa identidade. A minha identidade não serve para Raquel. Por quê? Porque ela é única, ela é minha. Então, se Raquel pegar a minha identidade, não vai servir para ela e vice-versa, entenderam? Então, ele é único, sim, mas ele não é modelo padrão que vai servir para todos os estabelecimentos. Cada escola tem o seu, tá? Cada escola tem o seu próprio PPP. Vamos seguir. Na hora lá, eu vou escutar a tua voz, porque eu sempre lembro que tu fala isso. Rafaela Barros, né, passou no de Queimadas, que eu fiquei sabendo esses dias atrás, que ela entregou lá, né, mas ela estudou comigo, viu? Ela estudou comigo e ela disse a mesma coisa que Raquel está dizendo. Na hora lá, ela só escutava a minha vozinha, meu chiado, xixi. Mas é assim mesmo, a gente sempre lembra na hora. É importante isso ficar. E eu gosto de estar repetindo muito, não sei se vocês já perceberam, eu fico repetindo, porque o que eu repito é justamente onde a gente erra, tá? Então, não liguem quando eu estiver repetindo 2, 3, 4 vezes, tá? Essa história de padrão não cola mais, não. Não cola mais, não. Pois é. Ao longo da história da educação no Brasil, diferentes concepções de tendências, agora a gente vai entrar em tendências, tá? Pedagógicas, nortearam o processo de ensino-aprendizagem nos espaços escolares, currículos e documentos norteadores. A respeito dessas tendências, analisem a alternativa correta. Então, ela não veio dizer para mim quais tipos de tendência, ela só disse que dentro ali... De acordo com a história do Brasil, vai existir diferentes concepções de tendências. Então, a gente já sabe que vai ter aquele grupo de tendência conservador, que vai ser o grupo de tendências liberais, e o grupo de tendências transformador, que vai ser ali o grupo de tendências progressista. Dentro das liberais, eu vou ter a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Já na minha progressista, eu vou ter a libertadora, a libertária, e a histórico crítico social dos conteúdos, que é a que prevalece atualmente, né? Então, eu tenho que estudar mais essa questão aí de tendências. Então, simbora. Duas. Né? Como eu falo para vocês, não esperem para estudar somente no dia da aula. O material a gente disponibiliza para vocês. Quando a gente lê
é bem melhor ler. E outras, tem muitas aulas no YouTube, porque assim, tem metodologias diferentes. Então, às vezes, você consegue associar alguma coisa comigo, mas já consegue outra coisa com outro professor, e assim a gente vai. Tá? Então, vamos lá. É a letra A. Tendência pedagógica crítico-social tem como seu principal representante Paulo Freire. Foi Paulo Freire quem criou a crítico-social? Paulo Freire é dono de quem? Acho que não. Vânia disse que não. E Paulo Freire criou qual? Qual tendência? É a que dá início à tendência progressista. Paulo Freire foi lá e... É a progressista, né? Não, o progressista é o grupo. É o grupo. É o grupo de tendência. Dentro dessas tendências, desse grupo de tendência, a gente vai ter a de Paulo Freire, tá? Que ele libertou. Então, dá esse sentido de liberdade mesmo. Vai ser a libertadora. Tá? A tendência libertadora de Paulo Freire. Não esqueçam mais. Paulo Freire... libertadora. Paulo Freire libertadora. Paulo Freire libertadora. Paulo Freire libertadora. Paulo Freire libertadora. Isso, tem que ficar assim, é que nem doido mesmo. Então, não é, tá certo? A letra A já está errada, né? Conforme Libânio, importante pesquisador da educação brasileira, tendências pedagógicas que marcam a educação no Brasil podem ser divididas em dois grandes grupos, que são as tendências pedagógicas liberais, dentre as quais temos a tradicional, a renovadora progressivista, a renovadora não diretiva e a tecnicista. E as tendências pedagógicas progressistas, dentre as quais estão as libertadora, a libertária e a histórico-crítico-social a crítico-social dos conteúdos. Ai, meu Deus, eu me ferro todinho nesse negócio aí, que tanto não parecido, pelo amor de Deus. Olha, lembre-se da dica que eu dei. Quando a questão está muito grande, é porque geralmente ela vai estar correta. Essa. Não, geralmente ela vai estar correta. Quando ela está muito grande, olha o quanto que eu tenho. Daqui. Já está correta? Vamos ver, né? Eu só estou dando uma dica para vocês. Ó. Olha, eu tenho ela daqui até aqui. O cara lá, ele não ia perder tempo escrevendo tudo isso aqui para deixar essa questão errada. Ou, só se ele fosse muito, muito um ser sem mãe. Então, né? Vamos para as outras logo, aí tu deixa essa daí por último. Vamos para as outras. A tendência pedagógica libertadora, que é de quem? Tu falou agorinha. Paulo Freire. Paulo Freire. A tendência pedagógica libertadora é inspirada nas discussões e estudos freirianos e se situa somente no âmbito da alfabetização de adultos. E aí? É freiriana, sim, porque é de Paulo Freire, tá? Então, quando fala em Paulo Freire, quando vai para essa concepção de tendência pedagógica libertadora, eu tenho essa concepção freiriana, tá? Mas ela vai estar situada, olha a palavra aqui, mente, somente, exclusivamente, unicamente, tudo mente, eu vou o quê? Essa daí é freiriana? Ela não é somente no âmbito da alfabetização de adultos. Tá? A parte errada, essa daí. A parte errada, isso. Ela não vai se situar somente, a palavra somente. Disse somente, eu já desconfio aqui. Mentiu, eu desconfio, tá? Então, vai estar errado por conta disso, que não é somente... Paulo falou isso. Então, exatamente. A letra D. As tendências pedagógicas liberais, conforme Libânio, surgem em defesa da democracia. É verdade? Eu estou falando das liberais. Quem é do grupo de tendências liberais? Liberais. Liberais. Não tem nada a ver com liberdade. Não, né, Vânia? Não tem nada a ver com liberdade. Por quê? Porque eu estou falando da tradicional, da renovada progressivista, da renovada não diretiva e da tecnicista. Aqui, o foco era manter a sociedade do jeito que estava. Por quê? Porque visava ali o capitalismo, tá? Então, ele vem dizer para mim, né, o item,
que, de acordo com Libânio, as tendências pedagógicas liberais, que é o grupo de tendências, aí eu tenho que saber quem é que faz parte desse grupo de tendência aqui, liberais, que é o grupo conservador, vou manter a sociedade do jeito que está, surge em defesa da democracia, não. Por quê? Porque liberais não tem nada a ver, dentro desse contexto, não tem nada a ver com liberdade, com democracia, pelo contrário, tem tudo a ver com conservação. Porque, como você falou, que eles são conservadores, não tem como ser democrático. Exato, então já descarto o item, né? Libânio utiliza a expressão progressista para se referir às tendências pedagógicas que se eximem de realizar uma análise crítica das realidades sociais em que os sujeitos estão inseridos e não reconhecem o caráter sociopolítico implica. Ele não reconhece, Libânio não reconhece o caráter sociopolítico, pelo contrário, está errado aqui. Então, nosso gabarito vai ser a letra B, tá? Aqui está corretíssima, por isso que eu falei para vocês, apareceu um item muito grande, você já deixa ele ali reservadozinho e vai ler os outros, para eliminar os outros, que com certeza vai ter esse item que é o maior, vai estar correto. Porque uma dica muito boa, viu? O examinador lá, ele não vai perder o tempo dele escrevendo tudo isso aqui para deixar o item errado, a não ser que ele seja muito... Então, no caso, geralmente quando tem assim uma questão maior, geralmente é a que é correta. Geralmente é a que vai ser correta, tá? Mas não preste atenção, deixe ela em observação. Aí você vai analisar as outras. E aí, se você vê que as outras estão erradas totalmente, aí você vai e marca ela mesmo. Certo. Larissa falou do que aqui? A 11, não foi? Espera aí, deixa eu ver aqui. É que ela não prestou atenção porque o bebê estava chorando. Foi. Alguém marcou a 11, não foi? Se eu não me engano, era... No final eu vejo, viu, Larissa? Mas, se eu não me engano, ela era a letra B. Se alguém lembra aí ou marcou aí. Vamos lá para a 13ª, né? Conforme Libânio, importante pesquisador da educação brasileira, tendências pedagógicas que marcam a educação no Brasil, né? Então, aí esse texto todinho vem aqui somente para tirar a gente do foco, que na verdade começa aqui, ó. Sendo assim, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e marque a alternativa correspondente. Então, aqui a gente tem quem? Libertária, libertadora, crítico social dos conteúdos, tradicional, renovada não diretiva, progressivista e tecnicista. Então, aqui a gente tem tendências do grupo liberais e do grupo progressista, tá? Então, vamos lá. Primeiro, libertária. Libertária. A libertária, ela reúne os defensores da autogestão pedagógica. Eu estou falando da libertária. Reúne os defensores da autogestão pedagógica. Então, eu estou falando da tendência de Skinner, tá? Skinner, ele vai dizer para a gente que na verdade, essa tendência ela ainda surge, ela dá início ainda lá antes de surgir a libertadora, só que ela não prevalece, tá? Então, ela vai começar ali, né? E aí, por isso que ela tem ainda essa definição aí sobre a autogestão, tá? Pedagógica. Então, reúne os defensores da autogestão pedagógica. Nosso primeiro item aqui, eu vou colocar só o primeiro para vocês, tá? Vai ser aqui, deixa eu pegar aqui a caneta. Vai ser 1, tá? Vai ser 1. Libertária reúne aí elementos, né? Reúne ali esses defensores da autogestão pedagógica, tá? Vamos ver o segundo. Libertadora. Não, aqui, o professor é transmissor do conhecimento e o aluno é o receptor desse conhecimento. Essa daqui é que tendência? O professor transmite e o aluno recebe. Tradicional.
Então, coloca aí, vai colocando aí, a tradicional. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Tradicional é a 4. Pronto, a quarta, tradicional. Mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire. É de quem é essa? Paulo Freire. É mais conhecida como a tendência de Paulo Freire. Um libertador. Libertadora, agora sim. Aí, como é bom a libertadora, Paulo Freire, tá vendo? Que faz a... Não esquece mais nunca. Pois é, não erra mais nunca, é a segunda. Vai ser igual a de João Paulo, eu não me esqueço mais o que é semântica, mais nunca. Pois é, basta repetir. Então, vai ser a segunda, né? Então, tem 1, 4 e 2. Bora ver aqui. 1, 4 e 2. Já achei a alternativa aqui. Vamos lá. A metodologia utilizada nessa tendência é a elaboração de situações desafiadoras de aprendizagem, onde o aluno aprende fazendo. Qual é essa tendência? Onde o aluno aprende fazendo. Ela vem ali... Crítico social. Crítico social... O aluno aprende a fazer. Crítico social. Peraí. Progressivista, desculpa. Progressivista, porque dá um impacto de progresso mesmo. Isso. Só que, como ela surge na época, no tempo em que quem comandava era o capitalismo, então ela, né, meio que progrediu, mas, ao mesmo tempo, ela continuou regredindo, tá? Então, ela é ali a progressivista. Cadê a progressivista? 6, né? 6. 6. É isso mesmo, eu já achei a alternativa aqui, tá? Confere aí para ver se é. É a letra C. C, isso. É a letra C. Vamos continuar aqui, ó. É uma linha de pensamento pedagógico em que os próprios alunos escolhem os assuntos a serem estudados. Essa daqui é de Carl Roger. Por que eles escolhem esses assuntos? Porque Carl Roger era ali um psicólogo, então, para ele, o ensino era como uma terapia, né? Uma boa... A não diretiva. A não diretiva, exatamente. Não diretiva. A não diretiva. Que vai ser aqui, cadê? Renovada não diretiva, 5. Pronto, anota aí. Propõe uma educação vinculada à realidade econômica e sociocultural do aluno. Procura-se com a função transformadora. Olha a palavra transformadora. Aí, crítico social. Crítico social. Então, procura aí, né? A sociedade, né, tem essa função transformadora da educação em relação à sociedade, a crítico social do conteúdo. 3, pronto. Alguma dica para esse tipo de questão? Aqui você tem que, ou usando as palavrinhas-chave mesmo, ou você tem que saber as características de cada uma delas. Então, ó, palavrinha-chave aqui, realidade da crítico social, ó, vinculada à realidade. É o crítico social. Crítico social, porque aqui o foco é fazer com que o aluno ele se torne um aluno crítico, para que ele tenha capacidade de mudar a sua realidade. Então, ela é vinculada à realidade econômica sociocultural do aluno, ela sempre procura ali... transformar, né? Transformar, porque ela é transformadora, então ela dá esse incentivo do aluno transformar o meio em que ele vive, e ela vai ter essa relação com a sociedade sempre, tá? Uhum. Então, a crítica social é essa, tá? As palavrinhas-chave. Vamos lá, para a outra, né? Tem como método o ensino a preparação meio técnico específica para a qualificação do aluno, vai ser a nossa Tecnicista. Isso, como o próprio nome está dizendo. Vai ser a nossa letra C mesmo, o gabarito, né? Vai ser a técnica... Já diz ali, ó, por meio de técnicas específicas. Específicas. Então, aqui... Já deu a resposta. Isabel já tá conseguindo associar as palavrinhas-chave. É só você fazer uso de palavrinhas-chave, tecnologias específicas, qualificação,
para o trabalho, para o mercado do trabalho, né? Então, é só você saber utilizar as palavrinhas-chave que vai dar certo, viu? Nossa penúltima questão. A gente tem somente 15 hoje. Somente, né? Somente, mas nesse caso eu não estou mentindo. Somente. É 15 Quase mesmo. 2 horas de aula, somente. Somente. Vamos lá. As tendências progressistas, né? Então, é esse grupo de tendência transformador, também chamadas de teorias críticas, porque dá essa concepção aí de crítica, do aluno ter essa capacidade de mudar o meio em que vive. Crítica da educação. Tem em comum o fato de buscarem um outro modelo de sociedade, pautado na igualdade de direito e oportunidade, na cooperação e na justiça social. Dividem-se em... Então, eu estou falando de tendências progressistas. Quem é que faz parte da tendência progressista? Que é o grupo de tendência transformador. Vamos lá. Grupo de tendência progressista. Começa com quem? Quem é de Paulo Freire? A de Paulo Freire, libertadora. Libertária. Social. E a crítica social dos conteúdos. Parabéns! Ó, bastou lembrar da libertadora. Isso, essa libertadora é o... Pronto, libertadora de Paulo Freire. Vamos lá. Então, o nosso gabarito é a letra C, né? C. C, letra C. A 15. Em relação às tendências pedagógicas, qual alternativa apresenta característica central da pedagogia histórico-crítico? Histórico-crítico é de quem? Libânio e Saviani. Libânio e Saviani, tá? Então, agora a gente vai para a característica dela. Então, vamos lá. A ênfase na memorização. Eu vou memorizar? Não. Memorização, ela está voltada para a tendência tradicional, que era o ensino mecânico. Então, nada de memorização aqui. Se eu quero um aluno crítico, então esse aluno ele não vai memorizar, né? Então, já elimina. A valorização da experimentação e da descoberta autônoma, com o professor atuando como guia e facilitador da aprendizagem. Aqui o professor vai facilitar a aprendizagem? Eu vou transformar o meu aluno num aluno crítico. Então, eu não vou facilitar essa aprendizagem dele, né? Não. Exato. C. A centralidade no desenvolvimento de habilidades e competências. Olha, eu estou falando de habilidades e competências. Competências. Eu já elimino, porque não tem nada a ver com tendências tem não. pedagógicas. Ela tem a ver com quem? Com BNCC, onde a habilidade vai ser aprender competências, vai ser aprender a fazer, e a habilidade é quando eu já sei fazer, né? Então, como foco na formação de indivíduos aptos para o mercado de trabalho, e aqui estou voltado para a tecnicista, ó. Tecnicista, eu vou aprender a fazer e vou ter a habilidade para fazer, né? Letra D, a construção do conhecimento através da interação social. E da resolução de problemas, outra palavra-chave. Se eu sou um aluno crítico, claro que eu vou ter essa capacidade de resolver, de solucionar problemas. Com o professor como mediador, o professor ele vai estar mediando ali o conhecimento, né? Ele vai estar fazendo essa mediação entre aluno e o saber. Então, nosso gabarito vai ser a letra D. A formação do caráter e da moral dos alunos não tem nada a ver, né? Então, nosso gabarito é a letra D. E por hoje, a gente encerra. Acabou. Olha, alguém sabe esse filme aqui? Nunca desista. Se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Como vocês não são qualquer um, mas, né? Vocês estão aqui firme e forte, quase 10 horas da noite, estudando, porque nem tudo é fácil nessa vida, né? Inclusive passar em concurso público, e é o que a gente almeja e é o que a gente vai conseguir. Então, pessoal, um forte abraço para vocês. Amém. Até a próxima aula. Não espere a próxima aula para estudar. Pegue material e vai revisar, tá bom? Forte abraço. E boa noite. até a próxima. Boa noite.